Quando ninguém nos acode. O que significa isso, irmão Ailton? Significa que quando ninguém não nos ouve, quando a gente precisa de um socorro, de uma ajuda, e quem poderia nos ajudar, quem poderia nos socorrer, ela simplesmente nos ignora. Ela fecha os olhos para a gente. Ela simplesmente vira as costas, vai embora e te deixa no mal. Quando ninguém nos acode. Quando ninguém nos acode, o que fazer? O que pensar? O que eu tenho que fazer quando eu percebo que alguém não me acudiu, alguém não me socorreu, alguém não me ajudou, alguém não estendeu a mão para mim quando eu mais precisei? Quando eu mais precisei, a pessoa não abriu as portas para mim. A pessoa simplesmente ignorou o meu pedido de socorro. E muitas das vezes a gente nem grita com a nossa voz pedindo socorro. Só a nossa situação já está pedindo socorro, já está pedindo ajuda. E muitas das vezes a ajuda não veio. A ajuda que nós mais precisamos, ela não veio na hora que a gente mais precisou. Exatamente sobre este assunto que nós vamos estar falando a partir de agora no nosso Palavra que Edifica com uma Direção, hoje um pouco mais tarde. Hoje um pouco mais tarde, mas não se preocupa, Deus já está preparando algo aí pra gente, tá? Pode ser que o horário possa mudar, mas o Palavra que Edifica com uma Direção está no ar. Esse amigo que vos fala, eu sou teu irmão Ailton. E eu, antes de eu dar continuidade nesse tema aonde a gente pergunta, quando ninguém nos acode? No momento em que a pessoa não nos acudiu. Antes da gente entrar nesse assunto, nessa palavra, eu peço para que você venha entrar aqui no nosso canal. Conheça o nosso canal, temos vários vídeos lá. Temos vários vídeos, temos várias palavras, temos a oração daqui a pouco, às 18 horas, a oração das 18 horas. E também peço para que vocês venham se inscrever aqui no canal, tá? Se você está gostando da mensagem, a mensagem está sendo edificante para a tua vida, se inscreva. Me ajude a fazer com que esse canal venha a ser distribuído para muitos lugares, para que meu nome e o nome desse canal venha ser soprado aos 4 cantos do mundo, para que esse canal venha ser abençoado, venha fazer a diferença para a vida de muitas pessoas, tá bom, pessoal? Peço para que vocês venham me ajudar. Me ajude, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai também abençoar a tua vida. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente, compartilhe, envie para mais pessoas. Entre aqui no canal, tem muitas mensagens. Todo dia tem momento devocional, a palavra de Deus, às 6 horas da manhã. E à tarde, À tarde, temos também o Palavra que Edifica com uma Direção, que já estamos prestes a mudar de horário. Estamos prestes a mudar de horário. Talvez não vai ser mais 15, mas vou preparar. Talvez o horário que esse mesmo vídeo vai estar sendo postado no YouTube seja esse novo horário, tá bom, pessoal? Então, vamos para a palavra? Vamos então para a mensagem do Senhor para a nossa vida. Eu quero, desde já, convidar todos vocês a estar conosco. Bom, quando ninguém nos acode. Quando ninguém nos acode. Então, muitas das vezes, ninguém não nos acode. Ninguém abriu as mãos, ninguém estendeu a mão, ninguém pegou a corda, viu que você está lá embaixo do poço, ninguém lançou a corda para
te ajudar a se levantar daquela situação. É sobre este assunto que nós vamos estar trazendo aqui na palavra que edifica com uma direção, baseando-se no livro de Gênesis, capítulo 42, no versículo 21. Preste bem atenção no que está escrito. Gênesis 42, versículo 21, está escrito exatamente assim. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Lembrando que quem está falando isso é os irmãos de José. Quem é José, irmão Ailton? José era filho de Jacó. José foi vendido como escravo para alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Foi vendido como escravo. Os irmãos de José ficaram com inveja de José, então deixou aquele mal entrar na mente deles. Então vamos fazer o seguinte: vamos matar José. Não vamos matar não. Teve um que disse: não vamos matar não, mas vamos vender para aqueles ismaelitas que estão vindo ali. Aí diz a Bíblia que foi vendido e José foi levado para o Egito. Mas antes, José clamou, José gritou, José suplicou por socorro. E o texto vai dizer que os próprios irmãos, ele diz assim, pois lhe vimos a angústia da alma. Os próprios irmãos dizem: pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Olha bem, o povo, os irmãos de José, viram José pedindo socorro, mas eles não lhe acudiu, eles não lhe socorreu. Você quer confirmar essa palavra? Está em Gênesis capítulo 42, versículo 21. Foi o momento em que José e os irmãos se encontraram no Egito. Depois de muitos anos, depois de algum tempo, eles se encontraram no Egito. E o que aconteceu, irmão Ailton, quando eles se encontraram no Egito? Aconteceu exatamente o seguinte: aconteceu que eles não conheceram José. José mandou eles voltar para trazer o irmão chamado Benjamim. Então nós vamos para uma introdução da palavra para você entender melhor. José conheceu uma das dores mais profundas que alguém pode experimentar. A grande realidade é essa. José conheceu uma das dores que alguém poderia experimentar. Pediu ajuda. E, infelizmente, foi ignorado. Ele foi ignorado. Ele chorou, rogou, expressou sua angústia, mas seus próprios irmãos não o atenderam. Você vê que, infelizmente, isso pode acontecer na nossa vida. Você precisar de socorro, precisar de ajuda, e quem está próximo a você, quem poderia te ajudar, quem poderia te socorrer, infelizmente não te socorre. Infelizmente não estendeu a mão para você, não te ajudou. Simplesmente a pessoa, ela não te ajudou, infelizmente. E o que é que nós vamos aprender com isso, irmão Ailton? Muitas pessoas também, elas passam
por isso. Talvez você esteja passando por isso. Há momento em que chamamos, pedimos, há momento em que chamamos, pedimos apoio, compreensão, ajuda, e ninguém parece para nos ajudar. Ninguém parece para nos ouvir. E quando ouve, não nos ajuda. Quando ouve, ela não nos ajuda. Assim talvez esteja você passando, minha amiga. Por isso que o tema é quando ninguém nos acode. Quando ninguém nos acode. Foi o que aconteceu na vida de José. E talvez isso esteja acontecendo também na tua vida. Então eu quero trazer uma lição para você. Você vê que nós nem cortamos aqui hoje. Porque hoje eu quero trazer uma lição diretamente para você. Ou seja, a primeira lição que eu quero dizer para você é: nem todos compreenderam a nossa dor. Nem todos compreenderam a nossa dor. José estava sofrendo, mas seus irmãos não se importaram com ele. Isso quer dizer o quê, irmão Ailton? Às vezes, as pessoas elas veem nossas lágrimas, elas conhecem nossa luta e mesmo assim, elas não entendem o que estamos verdadeiramente passando. Elas vê tua luta, ela vê teu sofrimento, mas parece que tá no zon, né? Tá no zon. Ela fica assim, meio voada. Na hora que você tá precisando, não tá nem aí para você. Foi assim que aconteceu na vida de José. Ela nem sequer experimentou, ouviu a tua voz, ouviu o teu problema, mas nem sequer te ajudou. Ela nem sequer te ajudou. Você consegue me entender, minha amiga e meu amigo? Então, o que nós vamos entender com isso, irmão Ailton? Nem sempre encontramos apoio dos homens. A grande realidade é essa. Nem sempre você vai encontrar o apoio dos homens. Infelizmente, você precisa entender isso, que muitas das vezes não é do homem que você vai encontrar o apoio. Você às vezes até pede o apoio, suplica pelo apoio, está clamando pelo apoio, mas você não vai ter apoio do homem. Você não vai ter apoio do homem. Então o que eu posso fazer a partir daí? A partir daí, vamos partir para a segunda lição. A segunda lição é: a rejeição das pessoas, elas não vai cancelar os planos de Deus para a tua vida. Como assim, irmão Ailton? Calma. Os irmãos de José o rejeitaram. Não foi isso que aconteceu? Os irmãos de José o rejeitaram. Mas uma coisa é que a gente pode ler na Bíblia que você vai confirmar. Os irmãos o rejeitaram, mas Deus não o rejeitou. Sabe, o que parecia o fim era apenas o começo do propósito de Deus na vida de José. Aleluia. Você precisa entender que quando as portas humanas se fecham, Deus continua trabalhando. Vou repetir. Quando as portas humanas se fecham, Deus continua trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que a porta humana pode ter se fechado na tua vida, uma coisa você tem que crer: Deus não vai fechar
a porta para você. A porta de Deus, ela estará sempre aberta para você. E deixa eu te falar uma coisa. Dizer uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Sempre vai surgir situações em que você vai acreditar estar sendo rejeitado. E infelizmente, a pessoa, ela acaba de uma forma, de uma maneira ou de outra, ela acaba rejeitando mesmo de ajudar, de nos acudir, de nos socorrer, de estender a mão, de lançar a corda no poço para poder te levantar. Mas ainda que o homem possa ter rejeitado, ainda que o homem possa ter rejeitado a tua porta, a tua vida, você pode ter certeza que Deus ainda continua, Deus continua contigo, Deus continua com você. Bota isso na sua cabeça, bota isso na tua cabeça, Deus continua com você. Deus não te rejeitou, Deus está contigo. Ele vai continuar trabalhando para você. E agora, a terceira lição é: Deus vê as lágrimas que ninguém vê. Deus vê as lágrimas que ninguém vê. Ou seja, mesmo quando ninguém socorreu José, Deus estava observando cada detalhe na vida dele. Mesmo que os irmãos não socorreram, não se arrependeram daquela atitude que eles estavam fazendo, uma coisa é certa: Deus estava observando a vida de José. Ou seja, Deus viu a sua lágrima. Você que está me vendo agora, Deus viu as suas lágrimas. Deus viu as suas lágrimas. Talvez espiritualmente você esteve numa cisterna. Você estava sentindo uma dor, viveu uma situação de escravidão. Você estava numa prisão, mas você permaneceu sendo o quê? Fiel a Deus. Você permaneceu sendo fiel a Deus, ou seja, nenhuma lágrima passa despercebido diante de Deus. Você talvez chorou, você talvez derramou suas lágrimas, mas Deus, Ele não ficou com o seu rosto tampado. Ele estava observando, estava vendo a tua vida e já preparando algo para poder te dar. Então nenhuma lágrima é despercebida diante de Deus. As pessoas podem ter te ignorado, as pessoas podem ter ignorado a sua lágrima, o seu choro, mas Deus não ignorou a tua lágrima e muito menos o teu choro. A próxima lição que eu quero trazer para você é: quem hoje é ignorado pode ser honrado amanhã. Quem hoje é ignorado, uma coisa pode ter certeza: será honrado amanhã. Hoje você foi ignorado. José foi ignorado daquele tempo, mas chegou o tempo dele ter sido honrado por Deus. Ou seja, os mesmos irmãos que ignoraram o clamor de José, agora um dia estava precisando de José. Porque os irmãos dele foram lá no Egito para poder pedir o socorro de José, sem saber quem era José. Porque o único lugar que tinha comida, mantimento, era o Egito. E quem estava no Egito estava por ter sido honrado e estava agora como governador. Era exatamente José. Então uma coisa que você tem que entender é que Deus tem poder de transformar humilhação em honra e sofrimento em testemunho. E sofrimento em testemunho. O seu sofrimento, o que você passou, vai servir de testemunho para você contar. Então continua firme,
Continua firme. Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Então continua firme. Não deixa se levar. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Deus, Ele vai te abençoar. Porque Ele está observando, Ele está escrevendo a sua história. Agora eu quero finalizar, trazer a aplicação para a nossa vida. O que você entendeu até aqui, e eu quero focar para você novamente. Não desista, porque as pessoas não compreenderam a sua dor. O que você não pode fazer é desistir. Não querem me ajudar, não querem me socorrer, eu vou me entregar, vou desistir, eu vou me entregar e vou fazer qualquer coisa. Não faça isso. Não faça isso. E outra, continua confiando em Deus quando ninguém mais acredita em você. Ou seja, o que você não pode permitir é deixar a confiança em Deus ser abalada. Então você tem que permanecer confiando em Deus e entrega suas lágrimas ao Senhor. Entrega suas lágrimas ao Senhor. Não se desespera. Não permaneça no sofrimento, na lágrima, chorando. Apenas entrega a sua vida ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A ajuda do homem sempre vai falhar, tá? A ajuda do homem sempre ela vai falhar. Mas uma coisa você tem que colocar isso na sua mente: Deus nunca abandona os seus filhos. A ajuda do homem pode falhar. A ajuda do homem ela vai falhar. Sempre vai falhar, porque o homem é falho. O homem é falho. Então a ajuda do homem sempre vai falhar. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. Frase final para te impactar, para finalizar o nosso vídeo aqui. Quando ninguém escuta o seu clamor na terra, Deus continua ouvindo lá do céu. A pessoa pode não ter te ouvido, a pessoa pode ter te ignorado, e pode ter certeza, sempre vai ter gente que vai te ignorar. Sempre vai ter gente que vai te ignorar. Mas Deus, Ele está dizendo que para mim e para você, só nessa palavra, nessa mensagem, nessa direção para a nossa vida, Deus continua ouvindo do céu. Muitos podem ignorar sua lágrima, seu sofrimento e seus pedidos, mas Deus jamais ignora um coração aquebrantado que clama por Ele, Vou repetir. Muitos podem ignorar suas lágrimas, seu sofrimento e seus pedidos, mas jamais Deus vai te ignorar. Deus vai te ignorar porque você está com o coração quebrantado e clama a Ele. No Salmo de número 34, olha o que está escrito no Salmo de número 34, vamos ler aqui. Salmos 34, versículo 18, para a gente finalizar aqui a nossa palavra. Salmo 34, versículo 18. Está escrito assim, preste muita atenção. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia. Quem tem esse coração quebrantado, o Senhor está perto. E por isso que você tem que permanecer sempre tendo seu coração quebrantado diante de Deus. E não olhar para os que não fizeram por você, mas crer no que Deus pode fazer por você. Amém, pessoal? Estamos finalizando nossa palavra que edifica com uma direção e trazendo para você, falo para você uma coisa: não
Não pare por causa dos outros. Não pare porque ninguém te ajudou. Não pare porque ninguém estendeu a mão. Ninguém lançou a corda no poço para te estender. Não pare, mas permaneça tendo o seu coração quebrantado. Porque quem tem o coração quebrantado, como diz o Salmo 34, versículo 18, o Senhor estará sempre perto de você.